Indiana Pacers 117-114 para cima do OKC. Sim, o Indiana conseguiu vencer do OKC. Eu tô falando aqui de um OKC líder de Conferência Oeste e melhor time da NBA, perdendo para o Indiana Pacers, que é lanterna da Conferência Leste. Enfim, isso daí só mostra o quanto que os desfalques pesaram na temporada do Indiana Pacers. O Indiana ser lanterna de conferência, sendo que na última temporada foi finalista de NBA e perdeu basicamente em um jogo 7, muito por conta de uma lesão do Haliburton, que até hoje não voltou e faz muita falta, é um dos principais motivos para o Indiana hoje ser lanterna de Conferência Leste, né? Mas mostra o quão bem treinado é esse time para conseguir vencer do OKC, jogo que foi em Oklahoma. Enfim, eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar que eu tenho dois canais sobre NBA, que é o 21 NBA Club e o 42 NBA Club. Aqui eu vou trazer a análise dessa vitória do Indiana contra o OKC. No outro canal eu trouxe a análise da vitória do Houston Rockets sobre o Detroit Pistons. Então já pedi para você se inscrever e ativar o sininho nos dois canais. Eu estou trazendo esse vídeo 4h30 da manhã, basicamente. Então isso daí só mostra o esforço e o empenho para trazer os vídeos aqui no canal. Pô, já se inscreve, deixa o seu like também. Enfim, vamos começar olhando para o lado do OKC. E aí eu já queria destacar o seguinte. O OKC saiu perdendo o primeiro quarto. Destacar o OKC primeiro porque é mandante, né? Só para explicar o motivo. O Indiana Pacers saiu vencendo o primeiro quarto por 11 pontos e os outros 3 quartos terminaram com vitória do OKC. Ou seja, o Indiana começou muito bem e a partir do segundo quarto em diante o OKC foi cortando essa margem a ponto de, faltando 30 segundos, a margem estava em basicamente 1 ponto depois do Shai colocar a bola debaixo do braço e resolveu. O Shai fez um jogo monstruoso, daqui a pouco eu vou citar a pontuação dele, absurda, mas nem isso foi o suficiente para o OKC. Né? O Shai chamou a responsabilidade, foi converter uma cesta atrás da outra, o OKC deixou essa margem em 1 ponto, faltando coisa de 30 segundos, mas não passou disso e o Indiana se segurou. Então, olhando os destaques aqui do OKC, o maior deles, Shai. O Shai em 34 minutos fez 47 pontos, além de 4 rebotes e 4 assistências. 17 de 28 nos arremessos, além de converter 12 de 12 nos lances livres, que é algo que ele cava muito bem as faltas, né? Mas enfim, 17 de 28, aproveitamento muito bom, esse daqui deve dar 60% basicamente, talvez um pouquinho mais. Esses dias ele tinha feito um jogo de, acho que 40 pontos, com 16 de 19, alguma coisa assim. Então é um Shai com aproveitamento de arremesso sempre muito bom, ele faz valer os arremessos que ele tem e é de fato muito protagonista nesse time do OKC. Eu já tô comentando há um tempinho aqui no canal. Pra mim o Shai tá fazendo uma temporada, né, nessa temporada, melhor do que a temporada passada. Na temporada passada ele já foi o MVP e foi campeão com o OKC. Só que ali eu senti que era um time que coletivamente era muito forte. O Jalen Williams, por exemplo, estava jogando demais. Nessa temporada o J-Dub tá oscilando em muitos momentos, o Chet em muitos momentos não vai tão bem também, e o Shai é quem resolve, todo jogo passando dos 30, jogos recentes passando dos 40. Chega em um momento grande, a bola na mão do Shai e ele resolve tudo. Então assim, é uma temporada que pra mim o Shai tá sendo mais decisivo e mais protagonista do que a própria temporada passada, onde ele já foi o MVP. Né? Então, essa é uma conclusão que eu tenho, pelo menos. Né? Grande jogo do Shai, 47 pontos, tá maluco. Enfim, depois dele o Chet Holmgren com 25 pontos, além de 13 rebotes, fez um grande jogo também. Depois o Cason Wallace com 10 pontos, além de 5 rebotes. O Isaiah Joe fez 7 pontos, com 2 de 7 nos arremessos, 0 de 5 na bola tripla, não fez um bom jogo. E esse seria um jogo, ainda mais contra o Indiana Pacers, com uma temporada tão ruim, para o Isaiah Joe brilhar. Né? Ele que é muito bom nas bolas triplas, mas dessa vez não fez um bom jogo. E o Dort também muito mal, apenas 2 pontos com 1 de 9 nos arremessos. Ficou zerado na bola tripla também, 0 de 5. Acho que um dos principais motivos para essa derrota do OKC são esses chutadores de bolas de 3, como é o Isaiah Joe e o Dort, tendo feito um jogo tão ruim, os dois. Os dois, olhando para a bola tripla, que é a característica principal dos dois, somados ficaram com 0 de 10. 0 de 10, cara. Se ao menos tivesse convertido 2 bolas triplas, o que já seria horrível, 2 de 10, o OKC teria ganho. Né? Olhando simplesmente friamente para a pontuação, seria isso, né? Mas eu acho que um dos principais motivos para essa derrota
e dá para se destacar é que esses chutadores de bola de 3 pontos fizeram um jogo muito ruim, como foi o Isaiah Joe e o Dort. Indo para os bancários, também não tiveram destaque, então o Jalen Williams fez apenas 2 pontos, por mais que tenha pego 5 rebotes. O Carlson, apenas 2 pontos. O Dieng fez 7 pontos. O Banheiser ficou zerado. E o Kenrich Williams, aí sim contribuiu mais, 12 pontos, 7 rebotes e 4 assistências. Mas vale destacar os desfalques também, muitos desfalques no OKC, né? Sem o Aaron Wiggins, que vinha fazendo grandes jogos, pegando uma média de uns 5 rebotes já. Sem o Jalen Williams, que depois do Shea é o principal jogador do OKC, junto com o Chet, né? Sem o Hartenstein já há um tempinho, que é o seu pivô titular. Sem o AJ Mitchell, que seria o substituto do Jalen Williams. Sem o Caruso, que é um reserva importantíssimo também. Então o OKC é repleto de desfalques. O Indiana teve esses desfalques a temporada inteira e é um dos principais motivos para ser lanterna de Conferência Leste. O OKC foi ter esses desfalques por agora e aí também aparece nos resultados. É natural, cara. Jogadores assim de muita importância, como é o Jalen Williams e o seu substituto natural, o AJ Mitchell, fazem com que você perca um padrão de jogo, né? Então, utilizou 2 chutadores nessa formação inicial, como é o Isaiah Joe e o Dort, e os dois foram muito mal. Para mim, esse é o principal ponto para essa derrota do OKC. O Isaiah Joe e o Dort, muito mal nas bolas triplas, que é o principal repertório dos dois. Aí a gente vai para o lado do Indiana Pacers agora. O maior destaque é canadense, assim como do lado do OKC. De um lado foi o Shea e do outro lado aqui foi o Nembhard. O Nembhard com 27 pontos, 7 rebotes e 11 assistências, 10 de 16 nos arremessos, matou 4 bolas triplas, partidaça do Nembhard, jogo demais. Quem diria, numa liga americana, os destaques do jogo foram canadenses. Né? Enfim. Depois o Jarrett Walker com 26 pontos, muito bem também. O Pascal Siakam fez 21 pontos, além de 6 rebotes e 6 assistências, contribuiu também. O Nesmith fez 17 pontos, além de 5 rebotes e 5 assistências. Fechando os titulares, o Furp com 4 pontos, além de 10 rebotes, mas teve 2 de 9 nos arremessos, o que é ruim. Mas pegou 10 rebotes, contribuiu nesse quesito. Ele que é uma surpresa, porque ele está surgindo por agora, ele deve ser novato, né? Provavelmente ele é novato, tem cara de novo, na temporada passada não jogou, né? Então provavelmente é novato nesse time do Indiana. E a média de rebotes dele é boa, cara. Quase todo jogo pega 5, 7, 10 rebotes. É um cara que consegue agregar nesses rebotes o Furp. Indo para os bancários, o TJ McConnell fez 6 pontos. O Jay Huff dessa vez ficou zerado, jogou apenas 2 minutos. Recentemente ele tinha feito 29 pontos, maior pontuação da carreira. Vem agregando nessa temporada do Indiana, mas foi praticamente descartado nesse jogo, né? Enfim, eu fico triste porque eu tinha apostado nele. Eu achava que ele podia ser importante para o Indiana no jogo. Mas ele de fato tem um nível de intensidade mais baixo, né? Faz sentido a baixa utilização dele no jogo. O Isaiah Jackson, em 6 minutos, ficou zerado, mas pegou 6 rebotes. O cara fez a função dele, né? Foi bem nesse quesito. O Shepard fez 6 pontos e o Mika Potter com 10 pontos, além de 10 rebotes. Também não conheço esse cara, não sei se é novato. Mas enfim, 10 rebotes, 10 pontos também contribuiu bastante. E aí tem um monte de desfalque também. Então tá sem o Mathurin, que é um pontuador importante. Sem o Obi-Toppin, que é um dos principais bancários desse time. E sem o Haliburton, que é o nome desse time. Fora que ficou por um bom tempo sem o Nesmith e diversos outros nomes. Então, esses desfalques é o principal motivo para o Indiana ser lanterna de Conferência Leste. Olha na tabela, só para explicar a situação das duas equipes. Mesmo vencendo o OKC em Oklahoma, o Indiana é o 15º colocado, ou seja, o último da Conferência Leste, 11 vitórias e 35 derrotas. O Indiana está atrás do Brooklyn Nets e do Washington Wizards, cara. O Indiana não é tão ruim assim. Só que é os desfalques, cara. É os desfalques. O Haliburton não fez um único jogo na temporada. Então isso pesa bastante, né? E já do lado do OKC é o líder da Conferência Oeste com 37 pontos e agora 9 derrotas. É surpreendente pelo momento recente das duas equipes o Indiana conseguir vencer esse jogo. Esse foi o reencontro dos finalistas da NBA na última temporada. Eu já trazia vídeos aqui no canal, então vai ter a análise.
Eu tava torcendo pro Indiana Pacers, então quem procurar aqui no canal vai achar. Eu gosto do Indiana Pacers, um dos times que eu mais gosto é o Indiana. Eu gosto bastante do Indiana, eu gosto bastante do Dallas. Acho que o Indiana e o Dallas são os times que eu mais gosto. E os dois com temporadas decepcionantes. O Dallas, de vez em quando, dá uma melhorada, agora já sem o Anthony Davis de novo, né? Mas ainda com chance de pegar play-in. Agora o Indiana Pacers, mesmo se o Haliburton voltar, o time engrenar pra caramba, é praticamente impossível imaginar que pegue play-in, né? Porque o time 10º colocado agora é o Atlanta Hawks com 22 vitórias. O Indiana tem 11 vitórias. Teria que dobrar a sua campanha de uma hora para outra. Então, a temporada do Indiana Pacers é para se descartar, mas, que nem eu falei, não é de você olhar e falar o trabalho é um lixo, tem que ter uma reformulação geral. Não, é muito claramente o peso dos desfalques. A quantidade de desfalques está pesando muito, né? Principalmente o Haliburton, que é o nome desse time, né? Mas mesmo assim, vai ter esporadicamente jogos que vai mostrar que esse time é bom. E esse foi um desses casos. Você vencer do OKC em Oklahoma é muito para se enaltecer. Eu trouxe todos os desfalques do OKC, que nem eu falei. Então, são muitos desfalques do lado do OKC para esse jogo também, por exemplo. Esse é um dos motivos para o OKC ter perdido. Que nem eu falei, sem o Jalen Williams e sem o AJ Mitchell. Caras que o AJ Mitchell é o substituto natural do Jalen Williams. Então você teve que ter uma forçação de barra nessa formação inicial e utilizou 2 chutadores, como é o Dort e o Isaiah Joe. E em 10 arremessos somados, eles não converteram nenhum em bola tripla, que é a característica deles. Então, para mim, o principal motivo para a derrota, olhando para o lado do OKC, é essa não participação nem do Jalen Williams, nem do AJ Mitchell, e tendo que utilizar 2 chutadores, como é o Isaiah Joe e como é o Dort. Se tivesse pelo menos o Errol Wiggins, isso daí já ajudaria bastante. Mas tendo esses 2 chutadores e os 2 muito mal na bola tripla, pesou bastante. E do lado do Indiana, para mim, o principal destaque é o Nembhard. Jogou demais, assistências, bola tripla, pontos, aproveitamento muito bom. Fora ele, o Pascal Siakam e o Jarrett Walker com pontuações boas também. O Furp e o Mika Potter somados pegaram 20 rebotes também. Então, no geral, muito mérito do Indiana, que faz uma temporada ruim, mas não é um time ruim. É a quantidade de desfalques que provocou com que o Indiana hoje fosse o lanterna da Conferência Leste. E que nem eu falei, esse time não é tão ruim a ponto de ser pior que Washington Wizards e Brooklyn Nets. Com todo respeito. Mas os desfalques. Os desfalques pesaram muito para essa campanha tão ruim. Enfim, no final das contas, a temporada é ruim, mas o jogo foi bom e o Indiana Pacers saiu com a vitória. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!